Olá, está no ar o Contraponto. Mais uma vez para debater assuntos que foram destaque na mídia ao longo dos últimos dias. E no programa de hoje vamos trazer à tona assuntos muito próximos daqui de Santa Maria. Temos duas manchetes aqui da nossa cidade para esta edição. A primeira delas, vamos discutir a mobilidade urbana. Você está satisfeito? Ou o que você acha do trânsito de Santa Maria? Na sequência, Santa Maria foi indicada entre as 20 melhores cidades do Brasil para viver na aposentadoria. E logo depois, vamos falar de futebol de novo, já é tema recorrente aqui no nosso programa, e agora vamos discutir uma proposta da FIFA de punir com mais força o racismo no futebol. São esses os temas da edição de hoje do nosso programa, que conta de novo com a presença dos ilustres e nobres professores do Centro Universitário Franciscano. São eles, o professor de Economia, José Maria Pereira, o professor de História, Alexandre Macari, e também o professor Paulo Ferroni, do curso de Direito. E assim, está composta, mais uma vez, essa mesa. Esses são os temas de hoje, mas nós vamos começar hoje falando sobre o trânsito. Fomos às ruas de Santa Maria fazer a pergunta, não é? Como é que está o trânsito de Santa Maria? O que você acha sobre isto? Vamos à nossa enquete. A princípio, está complicado, né? Cada vez mais complicado entrar mais carro e moto, mês a mês na rua, né? Então, mas eu não sei se fizeram estudo ou vão mudar alguma coisa para poder tentar melhorar, né? Tem que melhorar. Do jeito que está não dá para ficar, né? Tá horrível. Principalmente nas horas de pico, né? Nas horas de pico é terrível. Então não tem como escoar, assim, rodoviária. Tem que ter outra opção, a não ser outras opções, a não ser só acampamento, né? Tinha que ter outro local, assim, mais acessível. Na hora do pique não tem para onde sair, não tem escapatória. O pessoal não respeita muito também, um enfim em cima do outro. A prefeitura não toma jeito de fazer o que tem que fazer umas elevadas, fazer túneis, nada se mexe, está muito caótico mesmo. Santa Maria tem o pior trânsito do interior do município, do estado, né? Depois de Porto Alegre, porque aqui falta obras, entendeu? Obras está faltando, viaduto, passarela, que em outras cidades a gente vê, em Santa Maria não vê. E a gente está indo para um lado que talvez um ano ou 2 anos não ande mais o trânsito de Santa Maria. O que faz o poder público? Eles fazem trocar de mão, entendeu? Trocar, isso não resolve. Isso aí é empurrar com a barriga, entendeu? Santa Maria não comporta mais carros aí, né? Aqui as ruas são pequenas. Poucas vagas para estacionar atualmente, né? Então tem muito poucas vagas, né? Então tem esses transtornos aí para conseguir um estacionamento na cidade, né? Bom, nós vimos aí na enquete de que a população não está muito satisfeita, né? Nem um pouco contente, na verdade, com a situação do trânsito na cidade. E eu acho que nós também, de alguma maneira, somos testemunhas, pelo menos, não é? Dessa dificuldade de transitar aqui pela cidade, né? Não só no centro, mas também em sentido bairro. Os bairros, principalmente Camobi, Santa Maria, Centro Camobi, têm sofrido muito. Isso não é um diálogo de hoje, a gente também não vai trazer aqui nenhuma novidade, mas sim uma reflexão acerca do que estamos enxergando nesse final de 2013, professor Ferroni. Vamos começar com o senhor, quem sabe? Podemos pensar um pouco sobre... o senhor traz para nós, o senhor dizia no início do nosso programa, ou antes de iniciarmos o programa, que Santa Maria está com um contingente altíssimo de número de veículos circulando. É uma das 100 cidades brasileiras que tem a maior frota de veículos, né, automotores. E em 2011 já eram 121 mil, e é claro que aumenta em torno de 6.800, 7.000 por ano, imagina. Então, quer dizer, é carro realmente demais. As pessoas pensam que um país desenvolvido equivale a que todas as pessoas tenham os seus próprios veículos para se deslocar. E é claro que não é assim, né? Especificamente, me chamou a atenção quanto a uma fala nessa enquete das elevadas. Parece que a proposta da duplicação de Camobi é que tenha várias elevadas exatamente nesses pontos que congestionam mais. Mais críticos. Desde
da Coab Santa Marta, Tancredo Neves, lá até a sinaleira da São José, enfim. Isso vai desafogar com relação ao deslocamento para Camobi, São Pedro, Iubra e tudo mais. Mas a questão que me chama a atenção mais é a mudança, não das estratégias tão somente, mas das atitudes. Eu penso em termos de mobilidade, porque parei de usar a bicicleta porque fica inviável em Santa Maria. Comprar um chapéu, uns tênis e uma mochila. Porque eu saio daqui de perto, vou para o serviço de carro por conta do ar-condicionado, da facilidade dele carregar as coisas. O professor está sempre levando uma mala de coisa. E são poucas quadras, estive contando, são 6 quadras. Se dá para ir a pé? Dá. O calor atrapalha? Atrapalha. Então, vamos comprar um chapéu Panamá, que não é nem Panamá, foi feito no Equador. A história do Panamá surgiu porque, sabe-se lá, mas ele é feito no Equador. Um chapéu Panamá, uma mochila e uns tênis, pronto, vou resolver o meu problema. É a questão da segurança que o senhor não tocou aí. Nós saímos tarde à noite e é uma outra questão que nós podemos conversar aqui. Questão da segurança. Eu também moro a 7 quadras daqui, na rua Doutor Bozano, e eu digo, às vezes eu dou aula até o 5º período aqui, saio daqui por volta de 11 da noite, e ainda não estou me sentindo muito seguro para fazer esse trajeto, que é curto e pequeno, e é central, né? Mas mesmo assim. Mas é uma questão para a gente voltar depois. Só quero aproveitar que por favor. O professor falou sobre essas questões relacionadas ao trânsito e também a enquete, né, revelou ali um descontentamento por parte dos entrevistados referentes ao assunto, né? Tem um outro elemento que eu acho que também colabora para que ocorra esse tipo de engarrafamento e dessa problemática que envolve o trânsito, né? Que é a deficiência do transporte público na cidade, né? Por exemplo, se estamos tratando do deslocamento entre o centro e a Universidade Federal de Santa Maria, por exemplo, que tem um trânsito bastante grande de automóveis, isso acaba né, pegando outras pessoas que também fazem o caminho, né, o próprio deslocamento de caminhões, né? Então, se houvesse um tipo de transporte público de qualidade, que tivesse um tipo de comprometimento, não só a quantidade, né, mas que tivesse ar-condicionado, que possibilitasse, né, que os que forem à universidade lá tivessem um tipo de conforto, né, e sem contar, né, o preço, né, porque já há discussão do aumento do preço, inclusive. Então, né? se isso houvesse também, aí sim, políticas por exemplo, de diminuição do uso do carro poderiam ser implementadas. Além, é claro, de uma melhoria da própria infraestrutura. Por que não uma ciclovia Camobi centro Camobi? Mas, enfim. Mas isso está dentro de um planejamento que apareceu. Exato. Né? Isso está dentro do planejamento que apareceu. Só que é muito demorado isso. E quando sair, talvez já esteja defasado. Muito bem. Então, eu acho que é importante isso, porque às vezes a gente fica falando, mas né, quantos vão de carro sozinho daqui a Camobi, por exemplo? Uma ou duas pessoas dentro do automóvel. Muitas, né? Então falta um pouco dessa própria relação, né? De pensar no outro, pensar no colega que pode ir de carona. Então há o metrô também de superfície que tem que pensar para 20 anos para frente, nós temos que começar a pensar agora. Isso. O professor Pereira traz para nós Posso dados, dar uma opinião? Claro, muito interessantes, não só de Santa Maria, mas dados da Folha de São Paulo, é isso? É que eu acho que, na verdade, tem vários ângulos, né, para a gente discutir essa questão. E a gente discute mais as consequências do que as causas, né? As causas, eu acho, como o Alexandre estava falando há pouco, são de opções, né, que foram tomadas, e a opção foi pelo transporte individual. Né? Além de ser o transporte individual, o transporte rodoviário, priorizando, né, e deixando em segundo ou em último lugar o transporte ferroviário. Então, e a gente vê que na verdade isso é o oposto do que acontece nos países desenvolvidos. Então, os dados a que o Alexandre se referia, que o Michael se referia, saiu uma matéria recentemente no jornal Folha de São Paulo, né, na verdade um encarte, depois do último feriadão, esse de 15 de novembro, que houve um engarrafamento enorme lá em São Paulo, quer dizer, o pessoal descendo para o litoral, e que aparentemente não tem solução. E lá no caso, né, são autopistas com 8 pistas e não dava vazão, né? Então, no caso aqui, os dados, eu não sei se o câmera pode nos ajudar, e não sei se é possível o telespectador pegar em casa, mas a gente vê aqui um crescimento, né, em progressão geométrica ali, né, nos últimos 10 anos da produção de automóveis, né? Na verdade, duplicou a produção de automóveis, desde aqui onde eu
até o final aqui da matéria, né? Quer dizer, então a gente produz 3 vezes mais carros, né? No caso produzimos 1,3 milhões de veículos e hoje estamos produzindo 3,1 ou 3,2 milhões de veículos por ano. Somando tudo isso daí, nós teríamos uma frota no Brasil de 40 milhões de veículos. 40 milhões de automóveis corresponderia, né, grosso modo, uma população brasileira em torno de 200 milhões, quer dizer, um carro para cada 5 pessoas. Né? Santa Maria está 1 para 2. Pois é, e aí, de novo, eu peço a ajuda ali do Carlos para mostrar o que eu falei nos países desenvolvidos, né, das opções. Então, aqui, enquanto que aqui no Brasil, nós temos esse primeiro gráfico aqui, o que não está colorido, né, esse que não está colorido aqui, nós mostramos na parte de baixo aqui o investimento no transporte ferroviário, que ele é absolutamente constante, né, no Brasil. E depois acima o investimento em ferrovias, né, que ele vai sempre crescendo. E aqui nesse outro lado... Rodovias. Rodovias. E aqui desse outro lado, nós podemos ver essa parte aqui de alguns países. Nós temos 2 casos, países com até 600 mil quilômetros quadrados e países com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, como é o Brasil. Então, o Brasil é um país com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, ele se situaria nessa posição mais ou menos aqui da China, dos Estados Unidos, do Canadá, né, em que eles têm mais de metade da malha de transporte deles é ferroviária. E o Brasil está ali nos 20% só, com um país com menos de quanto lá? 600 mil quilômetros quadrados, que é o caso da Dinamarca, França, etc. Então, por aí a gente olhando, né, já percebe que o problema do caso brasileiro é um problema estrutural, né? Foram opções que foram tomadas no passado e cuja reversão agora vai demandar investimentos de muito longo prazo também, sobretudo, talvez, na recuperação das ferrovias. Agora a gente tem um projeto, ainda o primeiro projeto que tem do trem-bala, né, que é esse ligando o Rio de Janeiro a São Paulo, mas que, até onde eu sei, está andando muito devagar, quase parando. São interesses econômicos, né, que desde 64 foram reiterados, né, e realmente reverter é complicado. Mas isso da enquete, desculpe, mas isso que os ali na nossa enquete, em que as pessoas falam, né, então eu acho que isso são mais consequências, porque, claro, a tendência é jogar a culpa no setor público. A questão é que a venda de automóveis é feita pelo setor privado. Se culpa do setor público é de subsidiar, eventualmente, com redução de impostos, que eu acho uma política completamente equivocada. Subsídios deveria haver para o transporte coletivo, nunca para o transporte individual. Mas seja como for, o que a gente vê é essas revendas, no caso específico aqui de Santa Maria, olha, vendemos tantos mil carros esse ano, tantos mil carros, e abarrotando. E aí, o que acontece? Aí vão cobrar da prefeitura, e a prefeitura continua com a mesma arrecadação. Então, esse que é o problema. Acho que tem que haver um outro tipo de política em que, ao mesmo tempo em que, que o cidadão compre um veículo, aumente também a contribuição dele do ponto de vista coletivo. E a consciência, né? Nós precisamos de educação. Mas consciência não resolve, tem que ter dinheiro para fazer, fazer viadutos. É necessário que a gente tenha atitude, tem que mudar. A gente tem que mudar. Não é possível que todos queiramos andar de carro no mesmo espaço e cada vez mais carros. Isso não tem como, a cidade não comporta, não há como aumentar para 2 cidades. Então, mudar de atitude. Pessoalmente, eu faço a minha culpa. Eu digo, vou começar a andar a pé. Não tem transporte que me sirva daqui até ali, vou andar a pé. Mas é que quando há um incentivo, quando há a prioridade no transporte coletivo, o que vai acontecer? Vai sufocar o transporte individual. Isso já está acontecendo nas grandes cidades, mesmo São Paulo, né, por pressão, até pelo esse movimento das ruas, estão fazendo o quê? Pistas exclusivas para ônibus. Quando faz uma pista exclusiva para o ônibus... Né? Não, mas vai ter que ser feito, já está sendo feito. Tem pistas para motocicletas também. E quando tu faz uma pista exclusiva para ônibus, para motocicletas e etc. e tal, o que vai acontecer? Tu vai afunilar. Então o transporte individual vai ficar... as filas aumentam mais ainda. E vai ficar inviável. Na verdade, por exemplo, na Europa, em países mais desenvolvidos, claro que países de área tamanho menor que o Brasil, mas o que já se percebe é exatamente isso. Quer dizer, as pessoas usam o carro só final de semana. Durante a semana elas usam metrô, trem... O transporte existe aquele circuito de placas, não é? O final da placa 5 sai hoje.
ou final da placa 5, hoje ninguém que tem final da placa 5 sai de carro. Tem esse circuito também realmente que o funciona transporte em São Paulo. urbano aqui, o transporte coletivo não é nada estimulante, né? Porque são os caminhões, na verdade são os caminhões. Quem sai vai para qualquer país na volta aí vê que os ônibus são completamente diferentes. Desde a altura dos ônibus para as pessoas de mais idade, tem que subir uma escada de quase 1,5 metro para entrar num caminhão desse. O tratamento Não, e também tem mais uma coisa, o transporte coletivo no Brasil é caro. A velocidade, o arranque, o cuidado com o idoso. Exatamente isso aí. O espaço para um cadeirante, por exemplo, também, né? A gente tem uma dificuldade nisso aí. Porque o transporte coletivo no Brasil é caro, agora com essa discussão aí do pessoal das ruas, né? Já faz tanto tempo que eu nem me lembro mais como é que se chama o movimento, né? Mas que a base foi com a questão das tarifas, com o aumento das tarifas, que aliás depois as prefeituras começaram todo mundo a congelar, em alguns casos até reduzir. Então, pelo passe livre. Pelo passe livre. Então, quer dizer, a partir daí você começa a discutir e ver que, inclusive, outros países subsidiam. Né? O prefeito de São Paulo levantou essa questão, quer dizer, olha, outros países subsidiam o transporte coletivo. Nós temos cidades no Brasil que subsidiam. Sim, mas aqui no Brasil, quem é que subsidia o transporte coletivo? Quem que subsidia o transporte coletivo aqui? É um sujeito que paga. Na verdade, é o trabalhador. Ou a própria entidade privada que oferece porque a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, etc., eles gostam de fazer gentileza com o chapéu dos outros. Entendeu? É isenção para idosos, é isenção ou redução, no caso de tarifas, é redução para... Eu não estou dizendo que não deva fazer isso, só estou dizendo quem é que paga. Quem é que paga isso, entendeu? Então nós temos hoje que, eu sei lá, mas acho que um percentual em torno de pelo menos 30% ou 40% que não pagam passagem, no caso, e é subsidiado por aqueles que pagam. E obviamente aqueles que pagam começam a ficar revoltados e aí sai mais barato andar de carro ou andar de moto. Hoje dá para provar, esse é outro problema de aqui em Santa Maria, de motos. Dá para provar que se o sujeito comprar uma moto dessas mais baratinhas aí, é mais barato do que ele andar de ônibus, mesmo pagando prestação da moto. Porque a gasolina, o consumo é pequeno, né? Temos motos aí que fazem 40 km por litro de gasolina. E é financiado a perder de vista. Eu peguei uma informação da Carta Capital que diz que 41% do transporte não é motorizado. 41% Agora eu vou fazer uma provocação. Essa revista é o oposto da Rede Globo, no caso, né? Que essa revista é chapa branca. Essa revista é chapa branca. Essa é chapa branca, é a revista. Infelizmente, o Nino Carta, que é um grande jornalista, hoje se presta a fazer uma revista chapa branca. Com certeza, eu acho que nisso a gente concorda. É uma grande revista. Chapa branca. Da mídia sempre Capital, uma grande revista chapa branca. Carta Escola, feliz com essa discussão. Boas publicações. Vale a pena. Eu jamais pensei que ao longo da minha vida eu estaria aqui defendendo a Rede Globo. Mas na verdade, se a Rede Globo mudou, o que eu posso fazer? Tem que apoiar ela. Nós encerramos o nosso Mas a Carta Capital tem a ver com a Rede Globo? Não, a Carta Capital exatamente não tem a ver com o governo do PT. É isso que tem a ver. Na verdade, é a mais democrática. Indistintamente. Bom, essa é uma... Eu só teria mais uma coisa para dizer, assim, porque para finalizar o bloco, né? O professor Pereira falou sobre a questão da moto, né? Mas assim, ó... Não, eu não estou falando mal das motos, eu estou dizendo que é uma coisa natural, é mais barato, entendeu? Só que tem que haver uma solução para o trânsito. É mais barato e, teoricamente, para o motociclista seria mais rápido. Mas é que o motociclista, por ser mais rápido, ele vai contra a própria legislação do trânsito. Inclusive essa questão do mototáxi. Tem o problema mototáxi, poucas cidades no Brasil têm mototáxi. Santa Maria é uma delas. Exato. Mas o risco é enorme. E o risco é enorme, o que causa também problemas para o governo, porque tem tudo o DPVAT. Sim. Gera, a coisa estoura lá na saúde. A coisa estoura lá na saúde. Estoura na saúde. Mas antes de fechar, esses 41% de transporte que não é motorizado, ele carece de políticas públicas próprias. Aí diz bicicleta, enfim, todo tipo. Pode usar o skate, pode usar, enfim, quaisquer outros veículos que não sejam motorizados. 41% é um percentual muito grande. Então merece políticas públicas para isso. Há de se incentivar isso aí. Tá bem. Bom, a gente encerra esse bloco aí com algumas... um debate interessante, umas inferências e principalmente informações interessantes, né, para o nosso telespectador, para voltarmos na sequência e falarmos muito bem de Santa Maria, porque um estudo publicado pela revista Exame demonstrou que Santa Maria, e foi debatido nas redes sociais, Santa Maria ficou entre as 20 melhores cidades para se viver na época da aposentadoria. É sobre isso que a gente fala no segundo bloco, voltamos já.
mais de 70 anos, o Lar de Joaquina educa e ajuda crianças em situação de risco. Colabore conosco para que possamos ampliar nossas atividades, dando continuidade aos nossos trabalhos. Mais informações no site lardejoaquina.com.br. Lixo fora do lugar prejudica o equilíbrio ambiental. Faça a sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Você sabia que o lixo é um dos maiores responsáveis pelos alagamentos do país? Faça a sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. A ONG Infância-Ação já ajudou muitas crianças e precisa de você para continuar ajudando. Conheça a ONG e venha ajudar você também. ONG Infância-Ação, o bom é ser criança. Acesse e conheça onginfancia.org. As pessoas dizem assim, tu é lixeira. Eu não sou lixeira. Eu sou reciclador. O catador e o reciclador é uma profissão. As pessoas sobrevivem desse material reciclável. Tu é uma cidadã como os outros, tu tem conta, tu trabalha para isso, né? Então a gente tem uma família atrás da gente, né? Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. De volta, segundo bloco do Contraponto, para a gente conversar sobre qualidade de vida em Santa Maria. Afinal de contas, uma reportagem que foi bastante debatida nas redes sociais, inclusive utilizada politicamente também para falar bem da cidade. A gente viu isso acontecer no Facebook, no Twitter, em outras redes aí, as redes mais comuns utilizadas pelo cidadão brasileiro, não é? É de que Santa Maria foi apontada a 18ª cidade mais interessante, melhor cidade para se viver após a aposentadoria. E Santa Maria se configurou junto com Porto Alegre, apenas 2 cidades gaúchas, com outras 9 cidades paulistas, 5 cidades mineiras e outras cidades... E uma catarinense. E uma catarinense, a cidade de Camboriú. Uma né? só, nem Florianópolis. E esse dado a gente traz para a pauta de hoje para a gente discutir um pouco. Bom, mas afinal de contas, quais são as qualidades de Santa Maria para se viver na aposentadoria? Acho que é interessante da gente fazer um ponto e talvez um contraponto, quando nós estávamos apontando agora, no primeiro bloco, algo negativo na cidade, que é a sua mobilidade, a dificuldade de se locomover, os custos, os problemas, enfim, os efeitos, as consequências que o professor muito ponderadamente e de maneira sensata apontou para a gente, né? Às vezes eu sou sensato. Né? Não, mas é que na verdade... essa é uma questão, quer dizer... O buraco é mais embaixo, né? Sim, eu acho que justamente. No caso da enquete, né, que nós falamos antes, tende a jogar a culpa no poder público. No setor público. Exato. E não estou dizendo que não há culpa. Só que também, o setor público não tem recursos. Se a gente imaginasse uma forma de cada veículo que fosse vendido, uma parte fosse transferido para o setor público, que, aliás, eu acho que isso não vai demorar muito para acontecer. Uma legislação que pense nisso. Hoje a gente tem, por exemplo, não vamos continuar a matéria do bloco anterior, mas a gente tem, por exemplo, cigarros, bebidas, né, que a gente tem uma tributação altíssima. No futuro, eu não tenho nenhuma dúvida. Né? Não só Estado. Aliás, o Jaime Lerner, que foi prefeito lá de Curitiba, né, que é um arquiteto, né, bastante conhecido, ele chamou isso, o automóvel é o cigarro do futuro. Ou seja, o automóvel vai ser punido do ponto de vista de tributos, tanto quanto o cigarro ou a bebida. Porque o Estado já ganha. Inevitável. Né? O Estado já ganha. Então o município pode ganhar parte desse bolo do Estado. Por que não? Por que não dividir o bolo com o município? Não é? Dessa maneira qualificar. Mas voltamos. Santa Maria, vamos voltar de coisas boas. Eu só não quero aqui ficar, né, mas eu acho essa pesquisa assim, olha... E eu não sei, né, como é que ele foi feito e quais foram os critérios. Né? Provavelmente eu fiquei imaginando quais critérios. Poderia ser, talvez, a questão da saúde, né? Porque nós temos aqui... o polo da saúde regional. Está se formando, ainda não se configurou totalmente, mas está em vias de se configurar um polo de saúde, pelo menos comparando com outros municípios aqui do Rio Grande do Sul, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem cidades assim que quase todo mundo sonha em morar, como Florianópolis, por exemplo, que não apareceram. E Rio de Janeiro aparece em 17ª, Santa Maria em 18ª, né? Então, e ao mesmo tempo a gente coloca em primeiro lugar, eu acho que é São Caetano, São Bernardo? São Caetano, que é uma cidade no ABC paulista que a mim parece ser uma cidade totalmente poluída, um caos industrializado, difícil para se morar.
Eu conheço muitos colegas que se aposentaram aqui, o sonho deles é ir morar em Florianópolis, e foram, a maioria foi para Florianópolis, né? Então eu realmente, assim, acho que isso aumenta a autoestima da cidade, né? Mas eu não consigo, assim, calcular realmente se Santa Maria, até se a gente pensar, Santa Maria não tem praia, é quente, muito quente no verão, muito frio no inverno, tem vento norte. Quer dizer, eu não sei realmente o que é a diferença. O senhor está querendo dizer que não há... O senhor está dizendo que não dá para apontar nada de bom nessa cidade, professor? Eu estou dizendo que eu acho assim, eu acho que tem muitos aposentados aqui. A tendência é ter muitos aposentados. Por quê? Por conta do setor público aqui de Santa Maria, que é forte, a universidade, base aérea, terceira DE, a tendência é o pessoal se aposentar. Agora, e talvez acabe ficando por aqui, né? Santa Maria tem crescido bastante, também vão procurar outras explicações, a questão do shopping center, as coisas. Envolvimento com a família, a educação para os filhos, netos. Era uma cidade mais calma para se morar, comparando com Porto Alegre. Mas eu não sei, são vários critérios. Agora, surpreende realmente ter ficado à frente de cidades que digamos, é o sonho de moradia de todo mundo, como Florianópolis. Né? Florianópolis nem foi contemplada nessa. Pois é, professor Ferroni, o professor Pereira não viu nada de bom aqui. Não, eu não disse isso. Não, tanto que eu moro Vamos defender o professor. Vamos defender o professor. A perspectiva do aposentado, se ele tem um leque de cidades no Brasil, concordo, o que o sujeito sonha, olha, eu queria morar na praia, poder caminhar na praia, poder não sei, né? O cara, então, aqui não tem praia. Pois é, mas essa perspectiva pergunta pro Renato Gaúcho, por que o Renato Gaúcho quer voltar? Não, tá certo. Né? Porque tem praia no Rio, né? Tá bem, mas nessa perspectiva lançada pelo senhor, nesse cenário que o senhor apontou, me parece que desafiante apontar alguma coisa boa para morar aqui. Não, a questão é desafio dos colegas quais agora. são os critérios? Realmente, o será que Alexandre tem alguns dados, o professor tem os critérios, então, mas isso varia muito. É um desafio a gente ter sobrevida e, ao mesmo tempo, vivê-la com qualidade. Agora, qual é a qualidade de vida? E o critério para se definir qualidade pode ser até objetivo, mas há uma incidência subjetiva aí muito grande. Para mim, o que é qualidade de vida? Eu gostaria de ver Santa Maria com melhores caminhos para caminhar, onde a gente pudesse caminhar tranquilamente por 30, 40 minutos, na sombra, né, mais arborizada, enfim, mais atrativa para isso. Isso eu não vejo, para mim é importante. Não temos um Parque da Redenção aqui, não Porto Alegre ficou em quarto lugar. Cadê os parques de Santa Maria? Tem tanta área verde, tantos morros, não temos um parque. No Farrezão, né? Caminhava, porque agora tem obras. E o que dizer do Itaimbé? Não sei, parece meio abandonado o Itaimbé, né? Até onde eu sei. Desusado, não tem estímulo. As pessoas Por que não vão. É desusado? As pessoas não vão. Qual é o estímulo que temos para ir lá? Mas o que leva ao desestímulo, professor? Sinceramente, eu não vejo nada que seja atrativo. É um ambiente bonito. É um ambiente bonito. Eu sou frequentador. Pode ser, mas o que tem lá? Pois é, mas aí que está. Quer dizer, o que tem lá? A expressão... Tem um bom café? Não, tem a expressão social é um lugar de falta de segurança. A expressão social, não é a minha. Falta segurança. Falta de segurança, falta de capricho e cuidado. Bom. E um ambiente que a gente não ocupou. O povo não ocupou aquele ambiente. Por uma série de desestímulos, né? Não ocupou. Tá bem. Mas o professor há de falar sobre critérios. Né? É só assim, também, quando surgiu essa notícia, né, eu conheci via rede social e achei surpreendente também, exemplo dos colegas, e eu acho que isso, porque de fato nós olhamos assim para a cidade e não vemos essa questão principalmente ligada aos parques, né, que é um espaço que sabemos que é tanto para idosos quanto para crianças, né, onde deveriam frequentar e enfim, um espaço de sociabilidade que... São ruas quentes. Ruas quentes, né, mal calçamentos ruins, então... Calçamento é ruim. Então, assim, é uma série de questões que parece não contemplar. Aí, lendo assim superficialmente a revista Exame, algumas notícias, né, ali consta alguns critérios que eles colocam, que foram levados em conta para ser feito esse ranking, né? Porque todo ranking é questionável também, né? Seja o ranking aqui da cidade, seja o ranking da FIFA. Então, qualquer ranking pode ser questionado. Então, eles colocam ali a questão da saúde, é um dos elementos principais. É um dos elementos principais ali que eles abordam, né? A própria relação do índice de aposentados com a população, né? Eles colocam isso também. É um índice elevado de aposentados? Um índice elevado de aposentados. Mas por causa do peso do setor público na cidade. Isso é uma coisa sui generis, né? E aí, ligado a isso também, né? Políticas públicas e privadas para a terceira idade.
E aí sim, a gente pode talvez Mas aqui, amparar. quais são elas? Mas aí que tá, a gente pode ver isso. Quais são elas a gente aqui? pode ver isso a partir dos espaços de educação. O Centro Universitário, o FSM, as universidades aqui que promovem essas ações. E de fato, assim, eu conheço um pouco a UFSM e sei que lá tem políticas e estudos específicos relacionados a idosos. Que é o programa do Juca, aquele ali. Isso, né? Que é um desses, né? Tem o Centro de Educação Física lá também tem algo relacionado a isso, né? E também tem recentemente surgiu essa questão relacionada a próprios aparelhos que são instalados em espaços públicos, onde os idosos, que seria destinado para os idosos, né, podem fazer um tipo de exercício com um acompanhamento. Sinceramente, eu acho tudo assim muito incipiente. A história de políticas, eu também concordo, acho muito pouco também. É muito pouco, não é visível essas políticas eu acho até que a matéria serve até como um alerta, né, para o próprio setor público, né, no sentido de criar espaços, porque a geografia da cidade também não ajuda muito, né? Convenhamos. Eu acho que a opção para Santa Maria é por conta de uma contingência de vários fatores. Porque as pessoas ficaram aqui, se aposentaram aqui. Os filhos, os netos estão estudando. Exatamente, criaram raízes. Mas ao mesmo tempo que não quer dizer que seja melhor. Os filhos crescem, casam, etc., essas pessoas também se sentem livres, uma vez aposentadas, para qualquer lugar. Então eu falei com isso, vários colegas que foram para Florianópolis, outras cidades. E para Santa Maria, aí que era importante, reter essas pessoas aqui, dar alternativas para elas ficarem, porque geralmente são pessoas de renda mais alta, até que se aposentaram, e elas vão fazer uma diferença do ponto de vista de consumo. Bom, vamos falar da questão da retenção, porque hoje, inclusive, foi manchete dos jornais que Santa Maria é a terceira cidade que mais exporta cérebros, ou seja, pessoas que vêm se formar aqui e que vão embora. Por quê? Porque justamente o comércio não dá conta dessa... O comércio, desculpe, o ambiente empregatício, vamos dizer assim. É uma universidade federal. Não tem lugar para isso, né? Mas está difícil de faltar uma coisa boa. Mas aí, Michael, eu não vou ser tão pessimista assim. Eu acho que também a gente... No caso de Santa Maria, que o pessoal sempre fala na fuga de cérebros e tal, eu acho que isso, uma vez que Santa Maria não teve no passado e não tem hoje uma vocação industrial, criou-se uma vocação no setor de serviços e mais ainda no setor de serviços educacionais. Em sendo assim, Santa Maria presta um serviço para outras regiões, não para outras regiões. Quer dizer, nós treinamos pessoas aqui que vão trabalhar em outros lugares e vão aumentar a renda em outros lugares. É uma universidade, então, eu acho que isso realmente universitária, hoje dá para se dizer. Melhor seria, evidentemente, melhor seria que nós tivéssemos uma estrutura industrial como Caxias ou como o Vale dos Sinos e tudo mais, que as pessoas, claro, isso aumentaria mais a renda do que já aumenta. Mas é melhor ter essa estrutura, né, do que não ter nada. Então é a história do copo meio cheio ou meio vazio. Então acho que está mais para cheio do que para vazio, né? Bom, eu ainda vou lançar um desafio. Uma palavra positiva que caracteriza a cidade de Santa Maria. Universitária, de formação, de qualificação profissional. Com certeza, ela é destaque no país inteiro. Na América Latina, ela é referência. Santa Maria é a área de formação, de capacitação profissional das melhores. Isso é indubitável. Professor Pereira. Eu acho que não é uma palavra, eu acho que é uma prova, né? Eu não sou santamariense, né? Não nasci em Santa Maria, mas eu estou aqui há 30 anos. Então, quer dizer, alguma coisa me reteve aqui em Santa Maria, né? Então eu não tenho uma palavra única, né? Mas eu acho que Santa Maria é uma cidade acolhedora, né? Exato. E depois de tanto tempo vivendo aqui, na verdade eu já me sinto quase que parte da paisagem de Santa Maria. Então quando eu saio, vou a Porto Alegre, tu tá louco para voltar, né? Mas isso também pode ser uma doença. Então eu não sei, né? Depois de tanto tempo, né? O sujeito, né? Fica com saudade. Então eu não sei, né? Mas, e claro, a gente vai criando relações, amizades e tudo mais. Então isso realmente a gente se identifica com a cidade, mas também não podemos ficar cegos, né? Claro, E não olhar, quer dizer, olha, o Rio de Janeiro é uma cidade que do mundo inteiro, né? Se fala, eu acho assim que é difícil mesmo se colocar as duas cidades, uma pessoa, digamos assim, neutra, né? Se ela, eu acho que a probabilidade dela escolher o Rio de Janeiro é muito alta. Professor Alexandre. Exemplo do professor Pereira, também não sou de Santa Maria, é natural daqui, mas também já estou há um tempinho, não tanto quanto o professor Pereira, evidente. E assim, quando a gente estuda Santa Maria, a gente vê que no século XIX ela era vista como um tipo de entreposto, né? E foi esse o aspecto central que motivou a inserção da ferrovia e também a própria questão militar. Então eu acho que o local, o posicionamento dela, mesmo que quente, mesmo que, né, com uma série de problemas que não seriam problemas, é a própria natureza que fez, né? É um fator positivo, porque estamos a 4 horas de Porto Alegre, a 4 horas de várias cidades aqui
aqui da região, daqui de Ribeira. Se tivéssemos um trem-bala, então seria uma maravilha. Uma hora para chegar em Porto Alegre. Mas temos o avião. Aí sim. Agora temos o avião. É isso. Então, acho que a questão geográfica eu penso que é importante. Tá bem, gente. A gente encerra esse bloco, mais esse debate, essa discussão, e voltamos depois para falar sobre futebol. A FIFA aumentará a punição por racismo. Voltamos na sequência. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós. Futebol é o tema do terceiro tempo, vamos dizer assim, do Contraponto, não é? Nossa terceira etapa de hoje para falar sobre futebol e racismo, na verdade, não é? Dois temas que estão interligados desde sempre, inclusive. Eu vou convidar o professor Alexandre para abrir esse bloco, ele que é o nosso, digamos assim, maior entendedor de futebol, não que o professor Ferroni, o professor Pereira, não entendo também, eu acho que todo brasileiro entende um pouco, é um pouquinho técnico, né? A gente pode dizer isso, né? Mas o professor Alexandre... Você jogava futebol, Alexandre? Jogava futebol? Não. Não, Alexandre. Que posição... Não. E o senhor, professor Pereira, que posição eu jogava. O senhor joga ainda, não? Não. De vez em quando, uma pelada? Não, pois é, parei, né? Parei, já faz tempo que eu parei, infelizmente, mas jogava, né? Que posição o senhor ocupava? Do meio campo pra frente, qualquer um. O senhor era volante? Defesa. Mais de volante, é. Volante, tá. O senhor é canhoto? Não, direita. E o senhor, professor Ferroni? Eu jogava na Vila, jogava de tudo. Era goleiro, Na várzea? Não, na Vila mesmo. Na Vila. Jogava de pé descalço. É interessante, época, é curioso, né? Eu fui goleiro a vida inteira porque eu não a gente vira goleiro por quê? Porque não joga bem nenhuma posição, eu vou pro gol lá, mas fui muito feliz no gol. Mas daí eu até acho títulos que municipais. Eu acho que a paixão do futebol, né? Porque quase a maioria, o Alexandre é quase uma exceção. É que o Alexandre é mais jovem, né? Mas na nossa época, quer dizer, a gente não tinha o videogame, não tinha essas coisas. Então eu tinha que sair fazer pelada mesmo. Era jogar bolinha de pé no chão e sair a jogar. Eu peguei a geração do videogame, mas não tinha interesse. Eu fui jogar futebol mesmo na rua, um campo perto de casa, por isso, né? E qualquer lugar tinha um campinho. Hoje em dia não tem. Hoje é mais difícil. Não tem nem onde jogar mais. Hoje os campinhos viraram prédios. Nunca vi falar quando eu era jovem, adolescente, escolinha de futebol. Hoje é escolinha. Tu aprendia na rua mesmo, né? Na várzea mesmo, né? Os campinhos aí dos terrenos baldios. Era uma coisa natural. Né? Mas o assunto é mais sério até do que jogar no terreno baldio. Né? O assunto fala de racismo, afinal de contas, a FIFA pretende, está com um projeto em vias de andamento, de punir com mais força atos de racismo, inclusive não só entre os jogadores, mas também as torcidas, né? Porque o que a gente vê na Europa são os torcedores também, e tivemos casos com jogadores brasileiros também no passado, inclusive com o lateral da seleção brasileira, que joga no Barcelona, o Daniel Alves, me ajuda, o nome não vinha, eu sabia que era Daniel, o sobrenome não me vinha, que sofreu com isso também. E, Alexandre, essa é uma temática assim de longa data já. Sem dúvida, até quando nós...
sugerimos pautas e né, é importante que, evidente que o assunto tem que estar, de certa forma, relacionado com o que a mídia está nesse momento colocando. discussão. Né? E evidente que é bem provocativa essa ideia de que a FIFA aumentará a punição por atos racistas no futebol quando, e hoje, né, já que o programa será exibido sexta-feira, né, hoje terá o sorteio da Copa. Sexta-feira, hoje. Né, hoje terá o sorteio da Copa do Mundo e foi escolhido apresentadores brancos em detrimento do que a Globo, inclusive, tinha proposto, né, que seriam o Lázaro Ramos e a Camila Pitanga. Mas o sorteio vai ser aonde? Na Bahia. Costa do Sauípe, né? Na Bahia. Os resorts melhores do Brasil estão lá, tem competição de tênis. Mas o estado com o maior número de negros negros. no Brasil, se não estou enganado, mas é um dado que a gente pode... Então esse assunto ficou muito em evidência. Interessante essa... Ficou muito em evidência porque a FIFA contrapõe e a primeira resposta da FIFA foi dizer que eles optaram por artistas, né, reconhecidos nacionalmente, que teriam mais seriam de certa forma uma melhor visão para os europeus. Né? Foi mais ou menos essa a ideia. Mas eu acho que também não pode ser um estereótipo assim, né? De tal maneira, né? De nem tanto um lado, nem tanto outro. Porque a gente sabe, né? Que, olha, resquício de racismo, olha, ou mais do que isso existe eu não digo nem resquícios, no Brasil. Né? É mais, mas eu não digo que tem resquício, eu digo que tem racismo. Ele existe com veemência. É só olhar, né? Agora vamos voltar na questão da Globo. Se olhar qualquer novela, onde é que está o negro, né? Ele está lá na atividade mais subalterna de todos. E às vezes tem um único papel. E ele fica, né? Esses que são mais famosos, com honrosas exceções, como o Lázaro Ramos, por exemplo, né? Mas honrosas exceções, a maioria é uma pontinha. É uma pontinha. Agora, depois, tu pegar e colocar os dois negros assim para dizer que não existe racismo no Brasil, também eu acho que é força barra. Concordo contigo. Mas a expressão a igualdade é branca, ela tem sua razão de ser. Que tem. Eu quero destacar também, né? A FIFA ela foi criada em 1904. Né? Então, ela já tem mais de 100 anos e ela sempre esteve assim... com o desenvolvimento do futebol, com a própria profissionalização do esporte, ela sempre tentou inserir alguns tipos de ações contra a xenofobia, por exemplo, contra o racismo, que é uma questão mais atual, inclusive. Né? E veja, né, se debate tanto sobre a questão do negro no Brasil, desde a década de 30, aliás, desde que o futebol surgiu, mas né, desde a profissionalização na década de 30, né, se coloca essa questão do negro, né, a importância que o negro tem no próprio desenvolvimento do futebol. E no desenvolvimento do futebol no Brasil. Exato. Mas a atuação do Pelé foi... É um ícone mundial. Né? Essa é outra questão que a FIFA coloca. É uma outra questão. Que ela não é racista, por exemplo, quando coloca o Ruud Gullit apresentar o prêmio Bola de Ouro, por exemplo. Então ela contrapõe nesse sentido. E é evidente que eu concordo que não pode ser nem tão extremista dizer assim, a FIFA é racista, nem não tão... se sabe se é por excesso que eu acho, mas a verdade que eu acho é que soou mal a troca. Pegou mal porque houve a troca. Houve uma troca. Bem, mas só que eu acho... E não houve uma explicação condizente, uma justificativa plausível. Mas eu acho que a FIFA, olha, é uma entidade que... Vamos começar pela democracia, né, da FIFA. Né, que, claro que se expande aqui, nós podemos trazer para a CBF, da mesma maneira. Então a gente vê, quer dizer, o presidente da FIFA é quase que um cargo vitalício. Né? É quase um reinado, né? É quase uma monarquia. Ela é uma instituição privada. O João Avelange ficou... É uma instituição privada. O João Avelange ficou até onde pôde ficar. E o Blatter, até onde eu sei, vai ficar até onde ele quiser. Até onde surgir alguma coisa que ele não consiga... Ele vai tentar a reeleição agora. Vai tentar a reeleição. Então o que a gente sabe? E a FIFA reage, quer dizer, a gente sabe que no próprio futebol tem uma série de coisas que podiam já ser reformuladas com o avanço da tecnologia e a FIFA reage... retrógradamente, né, com muito atraso e tudo mais. Então não surpreende um poder de fogo muito grande. E não sei se a FIFA deveria, eu acho que essa questão de racismo, eu acho que ela vai além. Para mim é uma questão de polícia isso, entendeu? Quer dizer, eu acho que às vezes, por exemplo, no estádio de futebol, há uma punição, por exemplo, uma punição contra a torcida como um todo, entendeu? Por exemplo, inviabilizar, fechar o estádio, inviabilizar, não poder ter torcedores. Eu acho demais isso aí. Não tem nada a ver. Quer dizer, hoje tem câmeras no estádio, quem provocar racismo é identificado, punido e tudo mais. Ela parte de problemas sérios na Europa, né? Realmente lá
Bom, os maiores problemas aconteceram lá, o professor há de confirmar. Rússia. Os maiores problemas lá. Então ela vem com essa experiência. Agora, a FIFA realmente tem um poder político e econômico muito grande, capaz de modificar... A exemplo dessa comitiva, né, Fernando? Pelo que eu li, eles estão com um aparato de segurança como de chefe de Estado. Aliás, isso é outra coisa que eu vi também, me chamou a atenção, que saiu um decreto-lei, coisa assim, colocando o presidente da FIFA como se fosse chefe de Estado. Então eles têm direito a policiamento. No caso tinha, pelo que eu vi na matéria, 21 motos, um helicóptero, não sei quantos carros de polícia, tudo isso pago por quem? Pelo governo Nós, federal contribuintes, brasileiro. pelo setor público, porque tem um decreto, que agora, há pouco tempo, que o tratamento do presidente da FIFA é de chefe de Estado. No contexto geral da Copa, ela é um grande investimento para o Brasil, né? Então, isso é o de menos, pagar a despesa, porque vai repercutir por anos. A Copa da Alemanha até hoje mostra seus resultados de desenvolvimento para a Alemanha, que são fantásticos. Mas a FIFA tinha caso com a sua própria segurança. Olha quanto é que eles vão levar nessa Copa. Chega já o que o governo está gastando com as obras de infraestrutura. O que chama a atenção é que, em nome desse investimento todo, eles conseguem mudar muitas coisas. Inclusive, a Lei Geral da Copa permite o consumo de bebidas alcoólicas. Né? Ao contrário do que a nossa legislação define, né, anteriormente. Depois da Copa vai continuar sem bebida alcoólica. Não, deixa o Alexandre, que eu quero só colocar assim também, porque o início aqui do debate foi falar justamente que na época que eu jogava no campinho, não sei o quê. Não, isso foi só para descontrair, né? Tudo bem, era algo relacionado a isso, né? Mas isso já mostra a importância que tem o futebol na sociedade e na forma como a gente interage. Mas eu sou nostálgico, eu gosto de me lembrar do futebol como ele era antes. Não como o futebol é agora. Quer um exemplo, Alexandre? Quer um exemplo? Saiu agora, o professor Ferroni, que é gremista, saiu agora o pacote para o ano que vem, de todo o campeonato lá na Arena do Grêmio. Sim. Sabe quanto que vai custar? Sim. Vai de 2 mil e não sei quanto a 4 mil não sei quanto. Quer dizer, quase 5 mil reais. Então o sujeito tem que colocar 5 mil reais para poder frequentar todos os jogos na Arena do Grêmio. Esse futebol aí eu não me identifico. Eu me identifico com aquele outro lá, do campinho, da pelada, do amor à camiseta. Vejamos por nós. Mas o futebol virou elite. Mas pera um pouquinho. Quantas vezes tu foi no estádio? Antes disso. Mas eu nem vou com esse valor. Mas antes disso, quantas vezes? Tudo bem, nós moramos aqui no interior. A questão é mais difícil o acesso. Mas isso não é paixão, isso aí é especulação. Exato, é um exagero. Isso aí é ganância, não tem outra palavra. Eu não sei, isso é uma coisa para o senhor pensar, professor, porque isso é um mundo econômico... Tu sabe quanto é que é o salário mínimo, Ferroni? Não sabe quanto é? É menos de 700 reais. Como é que tu vai querer que o sujeito vá no campo de futebol? Eu só sei quanto é que ganha o básico de um professor, quanto que o professor estadual ganha de básico, isso eu sei. Mas vamos lá. Ele já está fazendo campanha política para a próxima, vamos lá, eleição, aí é outra história. Não, a gente está falando. Eu só penso assim, que quando nós... E tem muito relação à educação, né? Então, o professor de educação física lá no ensino fundamental, quando leva a rapaziada para jogar bola, os alunos para jogar bola, né? Dá a bola e deixa jogar. Não é essa, não deveria ser essa a prática. E talvez isso se altere. A prática deveria ser justamente acompanhar, né? E a própria relação, assim, ó. Porque aí vem a questão, né? A questão do racismo dentro, o bullying, né? Ou o racismo dentro da escola. Né? Pois é. Levando para o futebol, vamos pensar um pouco isso, Alexandre. Como é que a FIFA vai punir? A questão da punição, né? Pois é, aí que tal. Qual seria a melhor medida punitiva? Talvez essa seja uma questão para a gente pensar. A fiscalização é a FIFA que tem que se meter nisso, mas esse é o meu ponto de partida. Mas a FIFA vai fazer. Meu ponto não é a FIFA que tem que... Tá bem, mas a FIFA fazer isso. O fará. E agora? Mas assim, a FIFA, em se tratando de futebol, a FIFA é o órgão poder máximo no mundo. Tem mais membros. Mas ela vai punir por atacado. Tem mais membros do que muito Mas congresso. ela vai punir, mas aí que eu sou contra. Agora, se não for atacado, ela vai punir o clube, vai punir torcida. o fechamento, vai punir a torcida. Isso que eu sou contra. São essas regras que estão sendo colocadas. Aí que tá, isso eu sou contra. Não é a FIFA que tem que fazer isso. A FIFA não tem que chegar e determinar. Isso aí tá na Mas aí quem o senhor indica para fazer a punição? Racismo não é crime inafiançável? Então o Estado que vai punir? Claro que é o Estado mas que tem vai que punir quando? Na Copa de 2056.
Por favor, Não, mas tem que começar a punir desde hoje. Aí, Porque a Copa do Mundo agora vai acontecer no Brasil, mas a aí gente que vai eu quero começar chegar. do zero. O Brasil poderia ser um exemplo disso. A modificação de comportamentos por iniciativa da FIFA, a gente percebe com bastante evidência. Os comportamentos mudaram nos estádios. Sim, isso é evidente. Não foi por obra do nosso poder judiciário, digamos assim, que deveria punir, como o professor fala, com propriedade, está falando isso. Isso a FIFA não tinha que se ocupar, mas ela responde mais rápido. Então, nesse aspecto, é positivo. Agora, o excesso, como o professor está falando, Alexandre, o excesso, e o professor também, com medidas assim de punir a torcida toda, que fecha o estádio. Um jogo de futebol no estádio vazio. Um jogo de futebol no estádio vazio, só a televisão. Qual é a motivação? Eu realmente não existe, a torcida é o motivo. Exato. Não acho lógico. Não, todos não. Punir todos por conta de dois que começam a briga. É fácil de identificar. Isso é que eu acho, entendeu? Aquele problema do jogo lá do Corinthians. Quer dizer, é preciso que se tome cuidado para que essas medidas punitivas não acabem se tornando, como efeito, uma inconsequência e uma injustiça com aquele torcedor que gosta de futebol e que vai ao estádio e que fica na boa, que leva o seu filho. Isso, que é a maioria. E que vai acabar sendo prejudicado. Quer dizer, os poucos, né, muitos vão pagar pelos poucos. Mas né, aí que tá. Dentro dessa proposta, e aí vem a questão, né? Se estuda uma lógica de justamente identificar rapidamente com as câmeras, com mesmo pessoas estrategicamente colocadas, os focos onde aparecem esses grupos, que são grupos racistas. Que não é difícil. Que são grupos racistas, são grupos fascistas. São grupos que aparecem dentro desse espaço. O neofascismo e o neonazismo estão aí. Certo, né? Sim. Então, isso realmente é um aspecto que a FIFA quer combater, porque ela já passou por isso uma vez. Né? Se lembrarmos da Copa de 34, né? Vamos ver lá a saudação fascista, saudação nazista, né? As Olimpíadas de 36 também ligada a isso. Então, o espaço do esporte ele tem que ter uma certa normativa para combater atos que são extra-campo. Né? E o estádio compõe isso. Diga para o senhor, presidente. Não, estamos no final do horário, eu acho. Sim, estamos no último minuto. Mas assim, o que eu acho da questão da FIFA é que a FIFA, né, ela tem uma visão da Europa para o Brasil, entendeu? Acho que o Brasil é um pouquinho diferente. Então, essa visão, por exemplo, quando a FIFA chega aqui agora com todo esse aparato de segurança e tal, é porque ela se assustou com aquelas movimentações da rua, né? Então eles já chegam desse jeito. Uma visão mediatizada. Eu acho que tem um pouco isso, entendeu? Eu acho que é quase que um terrorismo, entendeu? Nesse aspecto. Bom, interessante que hoje a gente pode falar um pouco falamos bem da FIFA, de alguma maneira, professor Alexandre, né? Da outra vez tem seus prós e tem seus contras. No programa anterior, aí há um tempo atrás... Pontos e contrapontos. Foi interessante o debate e assim a gente encerra mais um Contraponto, convidando você para que nos prestigie no canal da NET, não é? Aqui através da TV Unifra, esse programa que vai ao ar na sexta-feira, às 13 e também às 23 horas e no domingo a reprise às 19 horas. Ficamos esperando lá no YouTube o seu comentário, está aí o endereço eletrônico para que você acesse a sua opinião a respeito dos assuntos que nós debatemos, a sua sugestão de pauta também, por que não? Estamos pedindo, por favor, você que está em casa, mande, a gente discutirá, debaterá isso aqui e, quem sabe, trará este tema para uma conversa, para um debate nesta mesa. Muito obrigado mais uma vez pela audiência, até o próximo programa. Tchau!